Então agora vamos começar o estudo da série de Taylor, série de Maclaurin. São duas séries de potências relativamente simples. A série de Maclaurin é baseada na série de Taylor. Uma única mudança bem superficial na série de Taylor, a gente consegue gerar a série de Maclaurin. São duas séries bem famosas na parte da matemática, do cálculo. É muito interessante. Então, a série de Taylor é uma série, dada uma série de potências normal, que a gente já viu, está vendo até agora, centralizada em C, ou seja, um somatório começa em zero, de n começando em zero, melhor dizendo, até mais infinito, do a n, termo geral, vezes x menos c elevado a n. Aqui descrito na forma por extensa, aberta a série. Qual é o diferencial de uma série de potência normal para a série de Taylor? Que a diferença é que os ANs a gente já sabe de antemão. Basicamente, a gente sempre vai estar trabalhando a série de Taylor de uma função. Então, a gente vai escrever sempre uma função como sendo a sua série, né? Na verdade, a gente precisa de uma função para escrever a série de Taylor dela. Como a gente vai chegar na regra do AN? Muito simples. A regra do AN é o seguinte: o A0 ele é fixo a f de C, ou seja, a f do centralizador, f de C. O A1 é f' de C sobre 1 fatorial. O A2 é f' de C, f duas linhas de C, melhor dizendo, sobre 2 fatorial. O A3 é f3', ou seja, terceira derivada no C sobre 3 fatorial. O A4 é a derivada quarta em C sobre 4 fatorial, e assim sucessivamente. Ou seja, o termo geral AN é a derivada enésima no C, que é o centralizador da série, dividido por n fatorial. Então, a gente pode substituir no lugar do AN aqui e colocar esse termo. Então, como fica a nossa série de potência, ou melhor, nossa série de Taylor para uma função f de x? Somatório de n começando em zero até mais infinito, da f aqui, derivada enésima, no C centralizador, dividido por n fatorial. Então, vai aumentar a ordem da derivada e vai aumentar o valor do fatorial, vezes a potência, x menos c elevado a n. Essa é a série de Taylor. É a mudança que eu havia comentado, uma mudança muito... Quer dizer, a série de Taylor para uma série de potência normal é uma mudança bem diferente, né, uma mudança grande, só que daí a série de Maclaurin para a série de Taylor é muito simples. Então, a gente escreve a nossa função como sendo dessa forma por extenso. A nossa f de x, lembrando que a gente precisa de uma função para poder desenvolver a série de Taylor, não é igual a gente estava fazendo, só desenvolve a série de potência e algumas séries de potência a gente pode representar as funções. Não, aqui a gente precisa de uma função para ser representada pela sua série de Taylor respectiva. Então, a gente tem a f de x sendo a f de c, mais f' de c sobre 1 fatorial, ou seja, 1, vezes x menos c, mais f duas linhas, ou seja, derivada segunda, de c sobre 2 fatorial vezes x menos c ao quadrado, mais f3 linhas, derivada terceira em c sobre 3 fatorial vezes x menos c ao cubo, mais reticências, derivada enésima em c, dividido por n fatorial vezes x menos c elevado a n, mais, como é uma série infinita, e continua o C, novamente, como é uma característica da série de potência, é o centralizador da série. Quando a gente diz, o C é onde a série está centrada. E o domínio da série, né, ou da função, melhor dizendo, é C menos o raio de convergência da série mais C, ou melhor, até C mais raio de convergência da série. Esse é o domínio da função f. Só lembrando, a gente já calculou na aula passada, se o raio é igual a zero, ela só é contínua em zero, ou melhor, ela só é convergente em zero, x igual a zero. Se o raio é um número fixo real, então ela é convergente de C menos R até C mais R, se o C for diferente de zero, óbvio, né? E se o R é igual a mais infinito, ela é convergente para todo número real. Ok? Temos aí os valores. Então, qual é a mudança que a gente efetua na série de Taylor para gerar a série de Maclaurin? É essa aqui que está aqui, ó, destacada. Se a gente fizer o C, esse Czinho aqui centralizador. Se a gente fizer o C igual a zero,
pronto, a gente sai da série de Taylor e vai para a série de Maclaurin. Então, essa é a mudança, não é nenhuma mudança drástica, na verdade é um pedacinho, vamos dizer assim, uma das séries de Taylor, Maclaurin, ou não, eu não sei, não estudei história ainda da série de Taylor e Maclaurin, mas eu imagino que ou Maclaurin pensou em utilizar só o centralizador C igual a zero sempre, e por ele utilizar sempre foi nomeado como série de Maclaurin, ou foi algum tipo de homenagem póstuma, né, ao matemático Maclaurin. Agora eu não sei, teria que conhecer a história. Então, se a gente olhar aqui, realmente, ela é uma série um pouco mais simples de se trabalhar, porque aqui a gente tem que fazer sempre x menos c. E se o c for diferente de zero, tem que desenvolver aqui esse binômio na potência 1, binômio na potência 2, binômio na potência 3. Então, conforme vai aumentando a potência do binômio, vai aumentando o número de termos que a gente tem. Aqui, potência 1 tem 2 termos. Na potência 2 tem 3 termos. Na potência 3 tem 4 termos. Então, é sempre a potência mais um número de termos. Na potência n vai ter n mais 1 termos. Então, sempre aumenta o número de termos. Se a gente joga c igual a zero, fica muito mais simples, porque é só o x que está sendo elevado à potência. Fica muito mais simples. Então, fica a nossa f de x, né, pela série de Maclaurin, fica sendo f de x igual a f de zero, mais f' de zero sobre 1 fatorial, 1. Vezes x, mais f duas linhas em zero sobre 2 fatorial, vezes x quadrado, mais f três linhas em zero sobre 3 fatorial vezes x ao cubo, reticências mais f enésima derivada, melhor dizendo, né, em zero sobre n fatorial vezes x na n, mais reticências, lembrando que é uma série de uma soma infinita de termos, né? Então aqui a gente vai manter, daqui a pouco a gente vai ver os polinômios têm uma mudança bem suave, não suave, mas tem uma mudança. E, infelizmente, devido a essa mudança, o polinômio vai ser limitado, né? É limitado a um grau. Devido a essa mudança, a gente perde essa igualdade e passa para uma aproximação. Tá? A principal característica dos polinômios é que eles perdem a igualdade com a função e passam para aproximações. Então, aqui nesse caso, só lembrando, né, o domínio da f vai ser de menos r até mais r, ou a convergência da série vai ser de menos r até mais r. Lembrando, né, isso é trazido lá das séries de potências comuns. Uma vez que série de Taylor é uma série de potência, um caso à parte da série de potência, né, um caso específico, e a série de Maclaurin é um caso à parte, um caso específico da série de Taylor. Então, nada mais são do que séries de potência, só com nomes específicos, dados, características que elas têm. Então, aqui, agora sim, os polinômios, tanto de Taylor quanto de Maclaurin. Então, tem a série, que é um somatório infinito, soma de infinitos termos, é a série. Quando a gente limita o número de termos somados, a gente gera o polinômio de Taylor e de Maclaurin. Então, o polinômio de Taylor é a série de Taylor truncada no termo n maiúsculo. Ah, o meu termo, qual o termo? Ah, não sei, 200 mil. Trunco lá, não passa a ter mais infinita soma. Trunco no 200 mil. É um polinômio, né, a gente vai chamar de Taylor ou de Maclaurin de grau 200 mil. Então, o nzão aqui é o grau do polinômio. Ah, eu preciso de um polinômio de Taylor de grau 7 para a função f de x. Então, eu só vou desenvolver até o termo f, a derivada sétima, sobre 7 fatorial, vezes x menos c elevado a 7. Então, só desenvolvo até certo ponto. Mesma coisa para Maclaurin. Só que lembrando, só a diferença que Maclaurin é x menos zero, então só desenvolver então a derivada sétima no 0 sobre 7 fatorial vezes x elevado a sétima. Aqui é um n maiúsculo, tá, pessoal? Aqui no Ctrl+C acabou pulando, é um n maiúsculo. E a característica do polinômio é aquilo que eu falei, como ele é uma série limitada, uma série finita, ele perde a igualdade e passa a ser aproximado. Ele só aproxima a função f. A série é equivalente, é igual, dentro do raio de convergência. O polinômio ele é aproximadamente a função f. Mas, dependendo do caso, já é o suficiente para a gente. Então, aqui, ele é até mais importante, mais interessante, porque, por exemplo, a gente tem alguns tipos de integrais que a gente não consegue calcular a primitiva. Por exemplo, seno de x². X² está dentro do seno, não existe primitiva para essa função.
A gente pode aproximar por uma série de Taylor, desculpe, pode aproximar por um polinômio de Taylor ou um polinômio de Maclaurin, de um grau razoável, e calcular a integral, por exemplo, dentro de um certo intervalo. Integral de e elevado a menos x quadrado. Também não existe primitiva de e elevado a menos x quadrado. A gente pode aproximar, gerar a série de Taylor ou de Maclaurin para e elevado a menos x quadrado e calcular a integral desse polinômio, não da série, né? Série em infinitos termos, calcular do polinômio. Então vamos pegar um exemplo aqui e usando a série de Maclaurin para ficar, né, centralizado no zero, c igual a zero, vai verificar essa identidade de Euler. O que é a identidade de Euler? Ele diz que e elevado a ix é igual a cosseno de x mais i vezes seno de x. X um ângulo qualquer, em radianos, lembrando, né? Se eu colocar em graus, não faz sentido eu elevar aqui e elevado a 180 graus vezes i. Não faz sentido eu calcular esse tipo de exponencial. Então, lembrando, cálculo, a gente utiliza ângulo em radianos. Quem utiliza ângulo em graus é a física, tá? Cálculo, a gente utiliza ângulo em radiano. Vez ou outra, a gente pode acabar utilizando quando a gente não tem uma conta envolvendo o ângulo. Por exemplo, nesse caso aqui a gente não poderia porque está envolvendo o ângulo. O ângulo que vai colocar aqui, a gente vai colocar na exponencial, e não faz sentido e elevado a 180i. Não faz sentido nenhum. E, lembrando, é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer? Pegar aqui e desenvolver uma série de Taylor, ou melhor, de Maclaurin, para exponencial. O i aqui ele se comporta como uma constante. Então, na hora que a gente derivar, vai derivar a derivada constante. Derivada de 2 e elevado a 2x é 2 vezes e elevado a 2x, né? Tem que lembrar que ele se repete. O i vai ser a mesma coisa. Então, a derivada de e elevado a ix vai ser i elevado a ix. Derivada segunda, mesma coisa, desce mais um i, e assim vai sucessivamente. Então, a primeira coisa a gente tem que calcular aqui. Primeiro, calcular esses termos aqui de trás, né? Todos os f e as derivadas aplicadas em zero. Então, f de zero é só jogar zero no lugar do x. Então, fica e elevado a i vezes zero, i, né, constante, vezes zero, zero, elevado a zero, 1. Derivada primeira, como eu falei, desce o i. Não é que desce da exponencial, não é a derivada da potência, pessoal. Tem que lembrar que é a derivada exponencial. É a derivada da potência vezes o próprio e, vezes a própria exponencial, né? Então, lembrando, derivada exponencial é a derivada da potência ali, do expoente, vezes a própria exponencial. Como se fosse 2x, fica 2e na 2x. Se fosse, sei lá, 7x, 7e na 7x. Então, e na ix. Jogando zero no lugar do x, vai ficar e na i vezes zero. Então, e na zero, i. Então, a derivada primeira em zero deu i. A derivada segunda desce mais um i. Certo? Então, fica i quadrado vezes e na ix. Aplicando zero, então fica i quadrado vezes e na i vezes zero. I vezes zero, zero. Então, i quadrado vezes 1. Só que o i é raiz de x, é raiz de menos 1. Se eu elevar ao quadrado, some a raiz, fica com menos 1. Beleza? Derivada terceira é i ao cubo e na ix. Jogando no zero, fica i quadrado vezes i. Só que o i quadrado vale menos 1 daqui de cima, então fica menos i. E o i à quarta, desculpe, falei, né, a resposta, mas a derivada quarta fica i na quarta e na ix, joga o zero no lugar do x, i quadrado vezes i quadrado, vezes e elevado a i vezes zero. I quadrado, menos 1 aqui de cima. Vezes i quadrado, também menos 1 aqui de cima. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. E a propriedade das potências de i, ela é circular. Ou seja, ela volta no começo. Então, vejam que já voltou aqui, ó. Então, ela vai 1, se for fazer a derivada quinta, vai ficar i. A derivada sexta, menos 1. Derivada sétima, menos i. Derivada da oitava, 1. Então, ele fica circulando. Ele é 1, i, menos 1, menos i, 1, i, menos 1, menos i. Então, fica rodando a cada 4 termos, ele volta no inicial. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto termo volta no inicial. Beleza?
Então, a gente fica circulando nisso. Então, as derivadas vão ficar sempre, as derivadas aqui, né, se a gente voltar aqui, ó, tanto a função quanto as derivadas vão ficar sempre rodando entre 1 e menos 1, menos i, 1 e menos 1, menos i. Então, fica meio que fácil de prever como fica o comportamento. Ó. 1 e menos 1, menos i, 1, depois continua lá. Beleza? Então, como ficou aqui? Se a gente escrever a série de Taylor, de Maclaurin aqui, sem substituir, agora ele vai começar a substituir. Lógico, também tem que lembrar que tem que, ou desenvolve, aqui nesse caso não é tão importante desenvolver os somatórios, tá? Os somatórios não, desculpe, os fatoriais. Então, aqui a gente vai colocar 1, aqui a gente vai colocar i, aqui a gente vai colocar menos 1, aqui a gente vai colocar menos i, e assim sucessivamente. Ficou assim, 1 sozinho, beleza? Aqui, desse aqui, 1, mais i vezes x, menos 1 vezes x quadrado sobre 2, menos i vezes x cubo sobre 3, fatorial, mais 1 vezes x quarto sobre 4 fatorial, mais i vezes x quinto sobre 5 fatorial, menos 1 vezes x sexta sobre 6 fatorial, menos i vezes x sétima sobre 7 fatorial, mais 1 vezes x oitava sobre 8 fatorial, reticências. Desenvolvi bastante, por quê? Agora ele vai fazer o seguinte, vai separar, vai colocar de um lado quem está multiplicando o i, e do outro lado quem não está multiplicando o i. Por quê? Para a gente tirar em evidência o i, meio óbvio. Então aqui, colocando, ó, 1 não está multiplicando i, esse aqui não está, menos x quadrado sobre 2 fatorial, não está multiplicando i, então vai ficar para frente. Esse aqui tá multiplicando, vai para trás. Então, 1 vezes x quarto sobre 4 fatorial vem para a esquerda, vem para frente, né? Menos x quadrado sobre 6 vem para a esquerda. Mais x oitavo sobre 8 vem para a esquerda. Então, tá aqui, ó. 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x quarto sobre 4 fatorial, menos x sexta sobre 6 fatorial, mais x oitavo sobre 8 fatorial, mais reticências, mais, aqui uma reticência infinita, lembrando, né? Uma reticência infinita. A gente vai ter infinitos termos dessa forma, alternando entre mais, menos, mais, menos, mais, menos. E mais agora os infinitos termos que tem multiplicando i. Esse aqui, por exemplo. Então, ó, i vezes x, menos i vezes x cubo sobre 3, mais i vezes x quinto sobre 5, menos i vezes x sétima sobre 7. Fatorial, desculpe, né? Esqueci dos fatoriais. Aí o próximo seria mais x9 i vezes x nona sobre 9 fatorial, reticências. Também infinitos termos. Temos infinitos termos aqui, infinitos termos aqui. Nesse segundo caso aqui, eu tiro o i em evidência, porque tem i no primeiro, i no segundo, i no terceiro, i no quarto, e tem i em todos os termos a partir daqui. Beleza? Então, vou tirar i em evidência. Tá aqui, ó, o i em evidência. Entra quem pro parênteses? X, menos x cubo sobre 3 fatorial, mais x quinto sobre 5 fatorial, menos x sétima sobre 7 fatorial, reticências também. Da aula passada, a gente viu que a gente fez um exercício que era desenvolva, a partir da série do seno, desenvolva a série do cosseno. A gente viu que essa aqui era exatamente a série do cosseno, essa aqui é a série do cosseno, e essa aqui de dentro do parênteses é exatamente a série do seno. Então, se a gente substituir, já que é uma série de termos, uma série de infinitos termos, série de infinitos termos, a gente pode simplesmente substituir. Aqui é i vezes seno. Então, a gente chega na identidade de Euler. E elevado a ix igual a cosseno de x mais i seno de x. Porque a gente desenvolveu uma série de Maclaurin para o e elevado a ix e rearranjando os termos, a gente conseguiu chegar nessas igualdades. Essas duas séries aqui a gente já tinha visto na aula passada, era um exercício, certo? A gente concluiu saindo da derivada do seno de... A gente chegou na série da cosseno de x, a gente pôde gerar essa igualdade. Com isso, sabendo desenvolver a série de Taylor, desenvolva os 5 primeiros termos da série de Taylor com c igual a 1 para as funções f de x igual a ln de x, depois g de x igual a e na x, esse não, a gente fez para a de Maclaurin, não de Taylor, e h de x igual a 1 sobre x, 1 sobre x. 5 primeiros termos. 2. Determine o polinômio de Taylor de grau 3 e c igual a 1 para a função ln de x. Utilize esse polinômio para aproximar o valor de 1,1, ou seja, ln de 1,1. Calcula, vê quanto que vai dar, calcula a aproximação pelo polinômio de Taylor.
3. Aproxime cosseno de 61 graus, aí só converte para 61 graus para radianos, né? Através do polinômio de Taylor, fácil converter 61 sobre 180 é o valor do radiano. Através do polinômio de Taylor, d cosseno de x, com n igual a 2, então, segundo grau, e c igual a π sobre 3. Pode colocar o valor numérico do π sobre 3 com 4 casas decimais. Desenvolva os 5 primeiros termos da série de Taylor com c igual a 1. Então, só até, né, o quinto termo. Na verdade, eu desenvolvi até a potência 5, né? Seria uma potência 5. Na verdade, são 6 primeiros termos. Também foi um erro que depois eu acabei verificando. Trabalhar mais, não tem problema nenhum. O primeiro é ln de x. Então, a gente precisa do primeiro, né? Ln de x em c igual a 1, se não me falha a memória. Isso, exatamente. Então, a gente vai ter lá. Aqui está nosso polinômio de quinto grau. Certo? Quinto grau, na verdade, são 6 termos, né? Desenvolver os 5 primeiros termos separaria no 4 aqui, mas não tem problema nenhum. Então, quinto grau, certo? F de 1 mais F' de 1 vezes x menos 1, mais F duas linhas de 1 sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado, mais F três linhas de 1 sobre 3 fatorial vezes x menos 1 ao cubo, mais F 4 linhas, né? Sobre 4 fatorial vezes x menos 1 à quarta, mais F 5 linhas sobre 5 fatorial de 1, né? No 1, x menos 1 à quinta. Como eu falei, esse aqui eu acabei, né, colocando um a mais, era só até x menos 1 na quarta, porque aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Esse é o sexto, na verdade. Então, primeira coisa, f de 1 é o ln de 1, que é 0. Aí, deriva o ln 1 sobre x. Se jogar 1 aqui, vai ficar 1. Deriva 1 sobre x, dá menos 1 sobre x quadrado. Se jogar 1, vai dar menos 1. Deriva menos 1x quadrado, 1 sobre x quadrado, dá 2 sobre x ao cubo. Jogar 1 vai dar 2. Deriva de novo para chegar na quarta, né? Fica menos 6 sobre x na quarta. Se jogar 1 aqui no lugar do x, fica menos 6. E deriva para chegar na quinta, 25 sobre x a quinta. Coloca 1, dá 25. Certo? Aqui só substituindo os termos, 0. 1, eu nem coloquei nada aqui, porque é 1 vezes x menos 1. Menos 1 aqui na frente sobre 2. 2 sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, era mesmo. 3 fatorial aqui, né? Desculpe, 3 fatorial. Aí, menos 6 sobre 4 fatorial e 25 sobre 5 fatorial. Só fazendo as continhas aqui, a gente chega, né? 0 já some, fica x menos 1 menos meio, né? Ou menos x menos 1 ao quadrado sobre 2. Mais, corta esse 2 com esse 2, fica... Opa! Esse 2 tinha que sumir, né? Acabou não sumindo. Então, corta ali. Fica só x menos 1 ao cubo sobre 3. Aí, esse menos com mais menos. Aqui dá, na verdade é 6, aqui 4, tá certo? X menos 1 à quarta, mais 25 sobre 120, daí fica, né, divide por 5 em cima e embaixo, 5, x menos 1 à quinta sobre 24. Ok? Preferi deixar na forma de fração, poderia ter deixado na forma decimal? Sim, mas daí não ia caber numa linha só. Polinômio. A letra B, mesma coisa, só que para e na x. Então, a gente tem lá, por sorte, e na x, toda derivada igual a ele mesmo, substituindo um, vai dar o próprio e. Então, e, e. Então, ficou e multiplica, ou melhor, e mais e vezes 1, x menos 1, mais e sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado, mais e sobre 6 vezes x menos 1 ao cubo, mais e sobre 24 vezes x menos 1 à quarta, mais e sobre 120 vezes x menos 1 à quinta. Só reescrevendo aqui. Muito tranquilo. Quem foi até o 24 tá certo, não tem problema nenhum. E a 1 sobre x, na verdade, 1 sobre x é como a gente voltando aqui, a primeira, só a partir daqui, né? Como se a gente não contasse essa a partir dessa daqui. Então, elas davam para reaproveitar as derivadas e derivava mais uma vez aqui por último. Foi até o sexto termo igual eu fiz. 1 sobre x vai ficar 1, 1 sobre x quadrado fica menos 1, 2 sobre x ao cubo fica 2, menos 6 sobre x à quarta fica menos 6, 25 sobre x na quinta fica 25 e menos 120 sobre x na sexta, menos 120. Então, 1 menos x menos 1 mais 2 sobre 2 x menos 1 ao quadrado, mais 6 sobre 6 x menos 1 ao cubo, mais 25 sobre 24 x menos 1 à quarta, menos 120 sobre 120 x menos 1 à quinta. Então, fica dessa forma. 1 menos x menos 1 mais x menos 1 ao quadrado, menos x menos 1 ao cubo,
mais 25 sobre 24x menos 1 a quarta, menos x menos 1 a quinta. Beleza? Então, esse não precisava estimar nada, aproximar nada, era só para resolver mesmo, para montar os polinômios. Mas mesmo assim, eu acabei calculando sem querer, mas eu acabei tirando. 2, no 2, sim. 2 é para montar o polinômio de terceiro grau do LN, só que ele já está feito aqui em cima. É a letra A. Ó, B, a letra A. Aqui, ó. Só truncar aqui, ó. De grau 2. Então, é só o primeiro, o segundo e o terceiro. Só até aqui. Trunca, melhor, grau 3. Trunca aqui, né? Esquece essas duas últimas partes. Ou seja, chega aqui, a partir daqui, vem até aqui. Corta esses dois últimos. Uma vez que já estava feito. Esse aqui, sim. Esse é para estimar em LN de 1,1. O mesmo C, grau 3. Então, vai ser aproximadamente P3, né, x menos 1, menos x menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes x menos 1 ao cubo sobre 3. Jogando 1,1 no lugar do x, então fica 1,1 menos 1, menos 1,1 menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1,1 menos 1 ao cubo sobre 3. Fazendo essa conta, dá 0,0957, com 4 casas decimais. O erro relativo, o correto é 0,0953 menos 0,0957 sobre 0,0953, deu 0,0042, ou seja, 0,42% de erro, com um polinômio terceiro grau apenas. Polinômio muito baixo. De quinto grau, para 4 casas decimais, dá 0 de erro. Então, já é bem poderoso. Acredito que no de quarto grau já dá 0 de erro, né? Com 4 casas decimais, obviamente. E, por fim, aproxime cosseno de 61 graus, tem que jogar, converter para radianos, através de um polinômio de Taylor, de cosseno de x, ou seja, desenvolve o polinômio de Taylor para cosseno de x, de segundo grau, já que n maiúsculo é 2, centralizado em π sobre 3. Então, como a gente converte aqui os 61 graus? Ele vai ser 61 sobre 180 do π. Então, como fica? Ó, 61 graus é equivalente a 61 sobre 180 vezes π, certo? Que deu 1,0646 radianos. Ele é 1 sobre 60, quase um terço de π. Bem próximo disso aqui, né? Então, o erro é bem baixo. Na verdade, a gente vai ver que o erro é muito baixo mesmo, é nulo, inclusive. Então, aqui a gente vai desenvolver agora o polinômio de Taylor, centralizado em π sobre 3, para o cosseno. Então, primeira coisa, cosseno de π sobre 3 é 0,5. A derivada do cosseno, menos seno de π sobre 3, com 4 casas decimais, 0,8660. Derivada segunda, uma vez que a gente só vai até o grau 2, então só vai desenvolver até a derivada segunda. Derivada segunda de cosseno é menos cosseno. Então, menos cosseno de π sobre 3 dá menos 0,5. Substituindo na fórmula do polinômio de segundo grau de Taylor, né? Fica 0,5 menos 0,8660 vezes x menos π sobre 3, melhor dizendo, que é o centralizador, menos 0,5 vezes x menos π sobre 3 ao quadrado. E já que é para aproximar, agora a gente vai substituir, não o graus, a gente vai substituir o radiano no lugar do x. Então, cosseno de 61 graus vai ser aproximadamente cosseno de 1, é igual, na verdade, cosseno de 1,0646, que sim, agora sim, aproximadamente 0,5 menos 0,8660, 1,0646 menos π sobre 3, menos 0,5 vezes 1,0646 menos π sobre 3 ao quadrado. Fazendo essa conta, deu 0,4848, arredondando, é 0,4847, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 0,484778. Arredondando a quarta casa decimal, deu 0,4848. E, por isso, né, arredondando também o cosseno de 61 graus, na quarta casa decimal dá 0,4848. Só que o cosseno é 0,484837. E a aproximação é 0,484778. Pelo arredondamento, deu 0% de erro. Pelo arredondamento na quarta casa decimal.